tem aqui, né, uma pauta sobre o Ciro, aonde o Ciro ele tá lá como pré-candidato ao governador do Ceará e ele disse que o Lula e o Jair Bolsonaro são rigorosamente iguais. Ai, gente, ai, gente, ai, gente. O Ciro, cara, se se tivesse assim um dicionário com e botasse assim ressentimento, o que é ressentimento, e pudesse botar uma imagem, tem que botar uma foto do Ciro Gomes, cara. Cara, o ressentimento que tem nesse cara é inacreditável, bicho. É inacreditável. Eu acho que não existe ninguém que se ressinta mais com o Lula do que o Ciro, cara. Eu acho que não tem não, bicho. Porque assim, você vê a Marina, ela engoliu o ressentimento que ela tinha, porque ela brigou com Lula, PT e tal, se desentendeu. Dizem, né, nos bastidores que havia uma expectativa de que a Marina pudesse ser a sucessora do Lula. Aí foi a Dilma. Dizem que um dos ressentimentos foi aquele, né, que ele não apoiou Marina e tal. E aí a Marina, eu lembro, né, que a Marina foi candidata e tal. Aí depois candidata de novo no Dilma 2. E aí veja, apesar disso, apesar disso, Lula ganhou agora. E disse, Marina, assim, né? Tô conjecturando, obviamente, que não foi literalmente assim, né? Marina, vamos esquecer as nossas desavenças, as nossas picuinhas, as nossas brigas, em nome de um projeto nacional. Vem ser minha ministra do meio ambiente. Marina deve ter olhado assim, engoliu o orgulho, e disse: tá bom, vamos pensar no projeto. E foi. Que é assim que tem que fazer. Veja, se o Ciro tivesse engolido o orgulho dele, possa ser que ele agora tivesse passando o mandato pro próximo. Porque eu não sei se vocês lembram, o Ciro Gomes, ele deu entrevista e o Haddad não negou, tal, nem Lula, de que o Lula falou com o Haddad, que o Haddad teria falado com o Ciro, de que o Lula pediu para que o Ciro fosse a cabeça de chapa pelo PDT em 2018. Como é que seria? Ciro candidato a presidente e Haddad vice em 2018. Aí o Ciro disse que não aceitou, porque a única condição que o Lula pediu foi que era pro Ciro dizer que o Lula era o candidato e que ele tava lá porque o Lula não podia. Mas que a qualquer momento, se o Lula pudesse voltar, ele ia lá e assumiria. Né? Essa foi a condição do Lula. O Ciro disse não. E que não ia, e que ia dizer que não sei o que. Aí inventou mesmo de besteira. Aí você olha assim e diz: peraí. Então quer dizer que o bolsonarismo podia não ter nascido, podia ter sido evitado. Sim, porque assim, veja. Eu encaro o nascimento do bolsonarismo quando o Bolsonaro vira presidente. Enquanto o Bolsonaro não virou presidente, o bolsonarismo, enquanto movimento político, não, ele podia até surgir depois, assim, né? Com um movimento político, mas ele surge quando o Bolsonaro vira presidente. Certo? O Ciro podia ter sido presidente, podia ter feito um bom mandato, podia ter, por mais que o Ciro, a gente fale um monte de coisa que o Ciro é, eu sei disso, mas ele tem capacidade técnica. Ele tem capacidade técnica. Ele provavelmente teria feito um bom mandato. Ou dois se tivesse ganho.
E hoje a gente poderia estar discutindo quem vai ser o sucessor do Ciro. Não sucessor enquanto legado de um grande político como Lula, mas um sucessor de Ciro, 2 governos, e agora quem é o próximo presidente? Quem o Ciro vai apoiar? E o Lula, né? Que o Lula tá vivo. Mas não. Mas não. Vocês entendem? Aí o Ciro, ele, porque o que foi que ele disse aqui de que o Lula é igual, né? Aí ele veio citar isso aqui, ó. É, sobre tripé macroeconômico, cadê? Aqui. Fui candidato a presidente disputando com Lula e Bolsonaro. Tirando a estética, os dois são rigorosamente iguais. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia selvagem do Banco Central, política de paridade de preço internacional da Petrobras, reforma da Previdência, privatização fraudulenta. Vamos a algumas questões aqui. Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Isso daqui se chama tripé macroeconômico. Tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico ele existe desde 99. Fernando Henrique que inaugura, virou um consenso político, o Lula continuou. O Lula continuou, basicamente fez a carta ao povo brasileiro, né? A carta aberta e tal, não sei o que. Sendo que não era o povo brasileiro, era pro mercado e tal. Se comprometendo que ia manter isso aí para que ninguém tentasse derrubar o governo dele de alguma forma, tá? E entre outras coisas, para dar aquela previsibilidade pro mercado. Ah, mas se o Lula quisesse, ele podia. Tudo bem, já foi. Estamos aí até hoje e para tirar é uma novela. O governo que ele foi ministro, o governo, ele foi, agora eu esqueci, ele foi ministro. Ô Jesus. Ele foi ministro do Itamar ou foi do Fernando Henrique? Foi do Fernando Henrique, né? Agora fiquei confuso. Foi do Fernando Henrique. Eu toda vez me confundo, porque o governo foi uma continuidade, né? Ele foi ministro lá do Fernando Henrique. Ele foi ministro do Lula. Ele foi ministro do Lula. Então quer dizer que se o governo Lula é igual ao Bolsonaro, ele trabalhou para alguém que era igual ao Bolsonaro. É isso. Beleza, vamos lá. Vamos por partes. E detalhe, né? Hoje ele é um bolsonarista que não se diz bolsonarista, né? Tem apoio de André Fernandes, tem apoio da galera toda, da patota toda. O Ciro Gomes, né? Vamos lá. Autonomia selvagem do Banco Central. Não foi o governo Lula que criou isso aqui, foi o governo Bolsonaro. E repito, fazer algo nesta república chamada Brasil é muito mais fácil do que tirar algo, do que desfazer algo, perdão. É muito mais fácil. Inclusive até algo bom. Por exemplo, Bolsa Família. É mais fácil você criar um negócio desse do que você desfazer. Desfazer no sentido de acabar mesmo, né? Enfraquecer o Bolsonaro conseguiu. Mas ele conseguiu acabar? Não. Meu irmão, se um negócio que favorece o povo é bem sucedido e fica na cabeça do povo, é difícil você tirar, viu? Uhum. Agora, uma coisa dessa, por exemplo, como autonomia do Banco Central, tripé macroeconômico, lei de responsabilidade fiscal. Como é que você acaba com isso? Você não vai conseguir acabar com isso. Você não vai conseguir. Você pode até flexibilizar, acabar, bicho. Aí, aqui, né? Cadê? Superávit primário. Basicamente, um dos pilares do tripé, né? Que aí a gente pode dizer de meta fiscal. Meta fiscal tá em lei, lei de responsabilidade fiscal. Você tem que fazer metas fiscais. Não é como se você pudesse não fazer, né? Não é como se você pudesse não fazer. Ah, Luan, muda a lei, acaba com a lei.
Meu irmão, se você tentar fazer isso, é capaz dos caras meter um impeachment em você. É capaz dos caras meter um impeachment em você. Ele sabe disso, né? Ele sabe disso, né? Aí veja, autonomia do Banco Central selvagem, né? Mas não foi o Lula que fez isso. Outra coisa, política de paridade do preço da Petrobras. O Lula acabou com isso no primeiro ano de governo. É mentira. É mentira. Reforma da Previdência. Que reforma que o Lula fez agora no Lula 3? Privatização fraudulenta. Que privatização ele tá falando? Qual privatização que o Lula fez? A não ser que ele esteja dizendo que concessão é privatização. O que não é, né? O que não é. Veja. O PPI. Deixa eu botar aqui. Lula acaba com o PPI. Vamos lá. Achei. Pronto. Rapidinho. Já achei. Ó. Isso aqui, ó. Hum. Petrobras anuncia fim da paridade de importação do petróleo e nova política de preço para combustíveis. 16/5/2023. 5 meses de governo. 5 meses de governo. É simplesmente mentira. A Luan não é mentira. É mentira. Ele fala, ó. Política de paridade de preço da Petrobras, que é o P, né? Paridade. O primeiro P é daqui. P, P, I. Não tem. Desde o dia 16/5/2023 não existe, cara. Mas que negócio, né, velho? Bicho mentiroso da desgraça, né, bicho? É mentira, simplesmente mentira. Eu acho engraçado que tem outras pessoas que se dizem de esquerda, como Ciro, né? Não necessariamente iguais ao Ciro, né? No sentido de serem ciristas ou trabalhistas, né? Mas tem muita galera que se diz radical, comunista, que fica espalhando essa fake news de que ainda existe o PPI. Não existe mais. Desde o dia 16/5/2023. Parem de mentir. Mas que coisa insuportável, cara. Eu fico besta com o negócio, porque é simplesmente mentiroso, cara. É simplesmente mentiroso. Enquanto essa galera espalha notícia falsa, a gente vê notícias como essa aqui, ó. De hoje, 19/6/2026. Analfabetismo no Brasil cai para 4,9. Menor taxa da série histórica. O governo segue trabalhando. Aí, obviamente, que tem ponto a se considerar e de que, olha, apesar disso, tem que prestar atenção, porque o Nordeste ainda se concentra e tal, não sei o que. Vai seguindo. Vai seguindo, melhorando sempre. Tem que fazer um plano para melhorar o Nordeste mais também, etc. Mas você vê esse tipo de coisa aqui e a galera finge que não existe, né? Notícia de hoje, tá? A galera finge que não existe. A galera simplesmente ignora. Simplesmente ignora.